Olá, alunos, tudo bem? Vocês têm recebido textos, vídeos, informações sobre esse período que a gente está afastado, esse isolamento obrigatório. Então, esse é o canal que a gente tem para a gente conversar um pouco. Eu já mandei para vocês algumas coisas via Positivo On e nessa semana nós estamos trabalhando o conceito de ser e de devir. Lembra na aula passada que nós começamos a conversar sobre os pré-socráticos? Ou seja, aquele grupo de pensadores que começa a surgir na filosofia lá na Grécia Antiga, que eles abandonam os mitos ou a mitologia grega, ou um abandono gradual, e eles começam a se deslocar para uma outra forma de procurar respostas para a vida, para a existência, para a realidade, para o mundo que eles viviam. Lembra disso? E nós trabalhamos alguns filósofos, Tales de Mileto, Empédocles, Pitágoras, enfim, alguns deles. Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre dois deles que são muito importantes. Na verdade, esses dois, até hoje, grande parte da discussão sobre a realidade, sobre a verdade, sobre o ser, parte desses dois, e que em algum momento um desses dois estará inserido nas discussões filosóficas atuais. Os dois pensadores são Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito são dois pré-socráticos, ou seja, vieram ali um pouco antes do período de Sócrates, 5 séculos mais ou menos antes de Cristo, por aí, e eles vão atravessar toda a história da filosofia, ok? No material que eu enviei para vocês têm lá na apostila de vocês, vou pegar ela aqui, ó. Vocês têm lá na página 16 uma imagem, e nessa imagem tem algumas perguntas. Vou ler aqui as perguntas que tem lá, só para a gente elucidar, para a gente começar a conversar um pouquinho aqui. Uma crisálida é uma largata ou uma borboleta? É possível que a mudança seja apenas uma aparência, uma impressão dos nossos sentidos? É possível que algo se transforme e continue sendo ao mesmo tempo igual ao que era? É possível mergulhar 2 vezes no mesmo rio? É possível ser e não ser ao mesmo tempo? Pois bem, são discussões que os dois filósofos, eles acabam trabalhando dentro da discussão deles filosófica. Todos dois, na verdade, procuram se distanciar daquela questão da mitologia grega, de buscar respostas nos deuses, e eles começam agora a buscar respostas dentro de um contexto mais racional, ok? Pois bem, só que existe uma diferença básica a princípio. Parmênides, ele era totalmente averso à questão ligada aos sentidos. Por quê? Porque para ele nossos sentidos nos enganam. Os sentidos podem nos enviar informações que nós podemos tomá-las como uma verdade absoluta e sermos de alguma maneira tomados por equívocos na conclusão sobre o ser, sobre a verdade, sobre o mundo. Heráclito já pensa um pouco diferente. Apesar dele também ser racional, ele tem uma outra maneira de trabalhar a forma dele olhar para o mundo, para a realidade, para o ser. Então vamos lá, algumas coisinhas. De cara eu queria que vocês guardassem isso. Parmênides, ele tem uma visão imobilista do ser. Heráclito tem uma visão mobilista do ser. O que é mobilista? O que é imobilista? Mobilista é que as coisas estão em constante movimento, as coisas estão em constante alteração. Imobilista é aquela visão de que o ser ou a realidade ela é imóvel, ela não está em movimento. Não é que ela não se altera, mas ela não altera o seu ser em sua essência. Essa é a primeira questão. Então vamos explicar algumas coisinhas. Parmênides dizia o seguinte: o ser é e o não ser não é. Vou repetir: o ser é e o não ser não é. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando nós afirmamos a realidade, o ser, nós não temos como afirmar que ele é hoje algo e amanhã ele não seja mais aquele algo. Por quê? Ele tinha a visão de que todas as coisas são eternas e todas as coisas têm em si uma essência
e se tem nelas uma essência, elas não podem deixar de ser o que elas são. Ou seja, se ele é algo, ele será algo amanhã, ele será algo depois de amanhã, ele será algo sempre. Ou seja, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Compreendeu? Ou seja, ele negava essa questão da mudança, da multiplicidade do ser, como Heráclito vai definir. Já Heráclito já dizia o seguinte: não, alguma coisa pode ser algo hoje, mas por causa da multiplicidade, por causa do movimento, as coisas podem se alterarem. Ou seja, ele vai dizer que algo pode ter uma formação hoje e amanhã ter outra formação totalmente diferente, até porque ele vai defender que a realidade é uma luta de contrários, ou seja, dia, noite, frio, quente e assim por diante. Necessariamente não há uma essência exata do ser. Ele vai até dizer que, para ele, lembra que nós conversamos sobre o arqué, ou arquê, ele vai dizer que o princípio primeiro de todas as coisas é o fogo, mas o fogo ele está em constante movimento, está em constante alteração, ele transforma todas as coisas pelo qual ele toca. Então, dele vai vir uma famosa frase de que ninguém pode entrar nas mesmas águas do mesmo rio. Ou seja, se o rio tem as suas águas e o rio é algo em movimento, se o rio está em constante alteração, quando eu entro nas águas agora e entro nas águas depois de alguns segundos, eu já me transformei e as águas do rio também já se transformaram, então é outra realidade, é outra coisa, ou seja, as coisas estão sempre se alterando, sempre se modificando, sempre em transformação, sempre em mutação. Já Parmênides não. Parmênides diz o seguinte: não, eu posso entrar naquelas águas que de fato as águas são correntes, mas continua sendo rio, continua sendo água, continua sendo eu, o ser humano. Deu para entender mais ou menos? Bom, eu vou me ater nessa questão hoje, tá? Primeiro eu quero que você guarde isso. Parmênides, ele é totalmente contrário a eu fixar a forma do meu conhecimento dos meus sentidos, porque os meus sentidos causam ilusões. Heráclito já crê que as transformações que nós percebemos na natureza, no ser, elas são reais porque nada é estático, nada permanece eternamente do jeito que é. Todas as coisas estão em constante movimento, em constante alteração. Essa que é a base da aula de hoje. Creio que a partir dessa informação, dessa ilustração, dessa explanação minha, fica mais fácil você compreender o que está aí no texto, na página 16, e vai te ajudar a responder as questões que eu passei, ok? Um abraço, até a próxima aula, a gente vai conversando aqui. Qualquer dúvida vocês podem mandar via positivo, eu deixei lá um espaço para vocês responderem lá na área de mensagem. Não sei se está funcionando bem. Um abraço.